presente. Hoje se inicia a segunda audiência pública para ouvir testemunhas da CPI que investiga possíveis irregularidades da área da saúde do município. Fica registrada a presença da presidente da CPI, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, e do relator Adiel da Silva Vieira. Gostaria de informar que a presidência dessa comissão convidou oficialmente todos os vereadores da Casa, através de memorandos encaminhados aos respectivos gabinetes. E nós recebemos aqui a justificativa do senhor vereador Miguel Pereira. Ao senhor presidente da Câmara Municipal, assunto audiência da pública CPI fraude em licitação queima de remédio, data 27/9, às 13h30. Venho, por meio deste comunicado, informar a ausência do parlamentar na audiência pública do dia 27/9 de 2017, às 13h30, devido a compromisso previamente agendado. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, memorando número 73 de 2017. Armação dos Búzios, 27 de setembro de 2017. Assunto: ausência na audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho através deste comunicar a Vossa Excelência que não estarei presente na audiência pública na data de hoje, devido estar participando da Feira das Américas, a BAV, que está sendo realizada em São Paulo. Segue anexo ofício. Vale-me do ensejo para renovar os protestos e elevar estima e consideração. Vereadora Joyce Costa. Na data de hoje serão ouvidos o senhor Keiles Ramos da Silva e o senhor Rony Freire de Andrade. Eu solicito, então, que venha até a tribuna o senhor Keiles Ramos da Silva. Obrigada, Gil. Saliento que o senhor será ouvido na qualidade de testemunha, tendo a obrigação de dizer a verdade acerca dos fatos perguntados. O senhor pode ligar? É aqui, ó. Alô? Então, vou fazer... O senhor jura dizer a verdade e somente a verdade a esta comissão? Juro. Então, está juramentado. Uhum. Feito o compromisso, passemos às perguntas. Senhor Keiles, primeiro nosso boa tarde. Boa tarde. Você pode se sentir bem à vontade. Esse aqui é o relator, vereador Adiel da Silva Vieira, mais conhecido como Dida. Eu sou a Gladys. Qual o seu vínculo com a Prefeitura de Armação dos Búzios? Meu vínculo eu sou concursado, né, prestei o último concurso em 2012 e fui chamado em 2013, quando começou a ser convocados os concursados, e de lá para cá estou até hoje como concursado. Meu vínculo é farmacêutico concursado. Farmacêutico concursado. Isso. O senhor tem algum cargo em comissão? Não, cargo em comissão não. Qual a sua carga horária? Minha carga horária são 20 horas semanais. O senhor tem outro vínculo trabalhista com qualquer outro órgão público ou setor privado? Tenho.
O senhor pode dizer? No privado, eu não diretamente não, né? Mas uma coisa da minha esposa, que eu acompanho junto com ela, e trabalho em outro município também como farmacêutico, na escala de plantão. Escala de plantão. Isso. O senhor pode dizer quantos dias? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Isso. Qual o setor que o senhor trabalha e a sua função, e qual a sua função hoje? Hoje, aqui em Búzios? Qual o setor certo. E qual a sua função hoje? A nossa base é no almoxarifado, né? Hoje eu me compareço ao almoxarifado, mas a gente faz supervisão nas unidades, então nem sempre eu estou no almoxarifado, dependendo da rota de escala, que divide-se entre 3 farmacêuticas de supervisão, que é rodar os PSFs, tem semana que eu estou na supervisão, mas o meu setor fixo é o almoxarifado da saúde. E qual a sua função? Farmacêutico. Quem mais trabalha com o senhor nesse setor, dentro do almoxarifado? Atualmente sou eu, o outro farmacêutico Rony, mais 2 outros farmacêuticos e uma administrativa. O senhor pode falar o nome dos outros 2 farmacêuticos? Janaína e Denis. Janaína e Denis. Tem a Adriana e tem o Marcelo e o rapaz da limpeza. O senhor poderia, em 2016, houve uma denúncia de queima de medicamentos, que foi alvo de investigação e muito divulgado na mídia. Sim. O senhor teve conhecimento deste fato? Sim, após o ocorrido pela mídia, né? Quem é o responsável pelo descarte desse material? Desse material eu não tenho conhecimento, não sei quem fez. O nosso material vencido a gente armazena no almoxarifado. As unidades também, cada uma tem um material vencido que regularmente encaminha para o nosso almoxarifado, mas o descarte a gente não faz nenhum tipo de descarte, né? A gente aguarda uma empresa, né, incineradora, vir buscar, mas a gente em si não faz esse tipo de trabalho. Quais as providências que foram tomadas em relação a este fato? A gente, na época, o procurador foi à delegacia, né? Deu entrada no inquérito. A gente abriu uma sindicância, né? Na época o Rony sempre trabalhou comigo, ele era, na minha ausência ele respondia, então estava mais inteirado dos fatos. A gente abriu uma sindicância junto para tentar descobrir e não conseguimos ter fatos, né, concretos que pudéssemos chegar a alguma conclusão. A sindicância ela foi aberta como? A sindicância foi a pedido, né, da secretária então na época, que se interessou também em descobrir, né, queria descobrir quem era o culpado. E como a gente tem acesso a todas as unidades, a gente, né, tentamos um a um, mas nada de concreto a gente conseguiu obter. A secretária, a senhora Raquel Haddad, afirmou em depoimento nesta casa, no dia 6 de abril, que em sua gestão não foi feito processo de licitação para descarte de medicamento vencido. O senhor falou aí que tem uma firma que leva que os remédios ficam lá dentro do almoxarifado e eles retiram os remédios. Estamos aguardando. Mas ela disse aqui, está em ata, que nunca houve licitação para descarte de remédio. Na minha gestão de coordenadoria, realmente não. Nunca houve? Não, de 2016. Então os remédios de 2013 estão até lá, o dia de hoje? Eu não sei, porque eu fui coordenador a partir de 2015, né? Eu fui coordenador 2015 e 2016 só. Antes eram outros. Aí eu não sei. Mas na minha coordenadoria não teve, ainda não. Mas que ficou sabendo que em 2013 havia uma contratação para tais serviços. Quer dizer, a secretária de saúde, ela falou que ficou sabendo. Ela sendo secretária, ela ficou sabendo. Entendi, mas certo? Eu creio porque ela não... Afirmou que o senhor Rones e o senhor Keiles, ela afirmou aqui que o senhor e o senhor Rones seriam os responsáveis pela fiscalização deste serviço. Então, em 2016, o senhor e o senhor Rones eram responsáveis por esse serviço. Os remédios, desde 2013 até 2016, estavam dentro do almoxarifado. Eles foram retirados.
Na minha época, não. Na Não, minha se época não de for, então se eu chegar lá hoje, porque eu tive lá, Uhum. lá não tem nenhum remédio de 2013, 2014. É, Alguém retirou. dessa época eu não sei te informar. Da anterior a mim. Da minha época de 2015, 2016, estão lá. O senhor poderia me informar? Não, então o senhor não pode me informar qual seria a empresa que executou o serviço em 2013. Não. E o senhor sabe quem era o responsável em 2013? Gladys, foram alguns, eu não sei, assim, em De 2013 nome por especificamente eu nome? não lembro. Quando o senhor chegou em 2015 para Uhum. trabalhar lá, quem o senhor encontrou lá? Na época, na parte farmacêutica, era o farmacêutico Denis, e na parte administrativa era a Carolina. O senhor saberia informar um valor com perda de medicamentos, material e insumos hospitalares vencidos? Eu não Quanto que o consigo. município perde anualmente ou mensalmente? A gente ainda não conseguiu quantificar na visita da senhora lá, né? Você me fez uma pergunta que a gente falou por volume, a gente não consegue dimensionar porque tem coisa que tem um volume maior e o preço menor, né? Então a gente ainda não parou para. A gente tem lançado, né? A gente tem um sistema que a gente vai lançando toda a vinda de material vencido, a gente já lança, porque quando a empresa estiver já apta a buscar, eles pedem um relatório, né? Com todos que estão ali já embalado com lote de validade. Mas em relação ao valor, a gente nunca levantou. Por alto, assim, eu sendo farmacêutico, você não tem noção. Não tenho. Essa parte de valor, até assim, a nossa parte de coordenador de almoxarifado, compreende no recebimento, na guarda, né, no armazenamento e na distribuição do medicamento. Parte de valor, de preço, já não cabe a gente. Então, eu sinceramente nem quanto que gasta, nem quanto que perdeu, eu não me intero muito, né? Não tem nem como. Em visitas ao hospital, em algumas unidades da saúde, no dia 28 de julho, me deparei com vários medicamentos vencidos, caixas e mais caixas, sacos e mais sacos. Inclusive no próprio almoxarifado. Foi encontrado caixas lacradas, sem nunca pelo menos terem sido abertas. Com que frequência esses medicamentos vencidos são recolhidos das unidades de saúde? Então, existe um POP, né, que a gente, na minha gestão, creio que o Rony também continuou, né, adotando essa conduta, que é o POP, Procedimento Operacional Padrão, que a gente passou para todas as unidades, que compreende desde eles receberem o nosso medicamento, eles conferirem lote, validade, colocarem na prateleira, compreende a dispensação ao público e também compreende a guarda e a devolução do medicamento vencido para a gente. Isso aí não tem critério, assim, a gente não conseguiu formar uma data. A gente, no início, tentou fazer mensalmente, mas às vezes tinha unidade que mensalmente não tinha nenhum vencido, entendeu? Então ficou aberto ao critério deles. Assim que vocês acumularem uma quantidade de vencido que possa tomar o seu espaço ou confundir com medicamento não vencido, vocês nos solicitem por memorando que a gente vem buscar. Bom, eu estive visitando as UBSs e a maioria me responderam que o senhor e o senhor Rony são responsáveis e que os senhores passam lá de 15 em 15 dias para pegar os remédios vencidos. Algumas então, unidades como segundo os auxiliares, segundo os chefes que assinaram e me fizeram assinar, eles disseram lá que não é mensalmente, nem de 3 em 3 meses. A gente preconizou 15 dias, mas eu te falei. O senhor falou aí é mensalmente. Às vezes com 15 dias. 15 dias e assinaram. Às vezes 15 dias não dá um quantitativo, às vezes não tem nada com 15 dias. Aí eles não mandam com 15, mandam com 30, isso que eu falei. O senhor sabe que é crime e um risco aos usuários estarem junto medicamentos vencidos com medicamentos não vencidos. A gente deixa bem segregado, conforme a drogaria particular funciona. Pode estar no espaço físico, mas em um pallet separado, bem demarcado, com todo etiquetado. Conforme a senhora viu lá, vem medicamento vencido. Isso não almoxarifado. Onde eu fui não estava assim, não. Sim. Entendi. O que a gente preconiza no POP é isso, que eles guardem, né, de uma forma separada, que não confunda com os medicamentos à disposição do público. E qual o destino final destes medicamentos? Então, a gente
traz, né, para o almoxarifado, guarda eles ali até que uma firma venha para recolher. O Rony, que hoje é o coordenador, disse que já tem, né, houve uma licitação, se eu não me engano, que não teve, ninguém compareceu, não teve interessados, e eles vão abrir uma outra agora, a fim de achar uma empresa para fazer isso. A dificuldade da empresa, no meu ver, é porque nem toda empresa de incineração pode incinerar remédio. Algumas incineram lixo, mas medicamentos eles têm que ter alguns alvarás que é difícil você encontrar uma empresa que cubra essa demanda. Então, eu acho o motivo de ainda não ter encontrado, mas eles estão vendo isso aí, segundo o Rony. Quem é que faz o planejamento anual para a compra de medicamentos e material hospitalar e insumos para a Secretaria de Saúde? Então, isso aí não é feito por uma pessoa, é uma comissão. A comissão de farmácia terapêutica é uma comissão multiprofissional. Existe um médico, geralmente o diretor do hospital, com o enfermeiro, que tem a parte também dos enfermeiros, que é material, agulha, e junto com os farmacêuticos do almoxarifado, que estão ali diante da demanda deles. Né? A gente reúne, algumas reuniões para definir o elenco que vai ser comprado, e conforme a demanda que a gente tem, pelas requisições dos postos dos hospitais, a gente faz um levantamento anual para a compra. Então, você está dizendo que é o diretor do hospital. É uma comissão. Reúne com o diretor do hospital. Na verdade, o diretor, como enfermeiro da comissão, essa comissão tem que existir em todos os municípios, é uma lei. O senhor faz parte dessa comissão? Não, atualmente não. Quem fazia na minha época era o Rodrigo, o farmacêutico, que já não está mais com a gente. O senhor Rony faz parte dessa comissão? Não sei, atualmente eu não sei quem é. Renova-se de 2 em 2 anos. Então o senhor não sabe quem faz parte dessa comissão? Não, atualmente não. O senhor que é responsável pelo almoxarifado? Não, hoje eu não sou mais. Hoje eu só cumpro o cargo de farmacêutico. Né? Até 2016, dia 30... Mas o senhor que trabalha no almoxarifado, o senhor não sabe quem faz parte dessa comissão? Foram licitados os seguintes valores com medicamento para a farmácia básica, fora os judiciais e outros. Certo. Em 2013 foi licitado R$ 4.919.644,84. Em 2014, R$ 7.755.056,36. Em 2015, R$ 1.102.344,85. Em 2016, tem um aqui, tem outro lá na frente que eu vou lhe informar, no valor de R$ 1.347.160,50. Quem é o responsável pelo controle dos medicamentos? No caso, o coordenador. Desses que chegam. No caso, o coordenador do almoxarifado. A gente, né? No caso, na época, minha época, eu era o responsável. O senhor que assinava? Isso. Não, assinar conforme o seguinte, no dia que a senhora esteve lá, tinha acabado de chegar uma mercadoria. Eu estava envolvido, assim, quem está disponível na hora pode receber. Nem sempre sou eu. Eu respondo como um conjunto, mas a receber mercadoria, às vezes eu estou atendendo na frente, a pessoa que estiver lá atrás, né? Só não sendo o rapaz da limpeza, que é terceirizado, ou qualquer um dos funcionários do almoxarifado recebe mercadoria. É porque todos esses processos foram assinados pelo senhor. Por isso que eu estou perguntando, tá bom? Entendi. E como é feita a saída e entrada desses medicamentos? Então, a entrada é feita por nota fiscal, né? Da entrada da nota fiscal no sistema, né, da saúde, e a saída é feita do mesmo jeito, conforme diante desse sistema, né? Hoje a gente tem a saída por biometria nas unidades, né? Que foi... As pessoas usam biometria para retirar o medicamento, sendo cadastrado no município. Foi um grande avanço isso, né, que a gente tinha um controle total dentro do almoxarifado, mas acabava que perdíamos o controle um pouco nas unidades, né? São bastante funcionários. Hoje, com a biometria, está bem controlado essa saída de medicamento. Você está dizendo que se eu for lá na farmácia, eu tenho que botar minha biometria para pegar o remédio? Uhum. Isso está acontecendo só na policlínica ou em todas as unidades? Hoje eu não sei. Né? Até na minha gestão, até 2016, em todas as unidades. O senhor não sabe? Hoje não. Embora o senhor saia recolhendo todos os remédios nas unidades. Passo, mas eu não sei lance de sistema dos medicamentos, eu sei.
Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde têm que passar pelo almoxarifado central da Secretaria? Todas as compras da saúde, sim. Uhum. E depois, como que é distribuído nas unidades de saúde e também aos usuários? Conforme você já me perguntou, a solicitação das unidades, né, o hospital me faz um pedido, os PSF nos fazem, o CAPES também, né, usa, todas as unidades de saúde usam, né, tanto material hospitalar, gases, seringa, como medicamento. E a saída é através do sistema, né, a gente recebe pelo sistema, separa o material dentro do almoxarifado, vem com rascunho, vai digitando no sistema, e esse medicamento dá entrada no sistema da unidade onde eles estão. Apesar desses valores contratados, existem muitas reclamações de falta de medicamentos, dos mais comuns, como, por exemplo, remédio de pressão. Você poderia explicar isso? Então, Gladys, a nossa parte, a gente faz todo o levantamento técnico, né, quantitativo, e aí passamos para o setor de compra, passamos para a secretaria e setor de compra. Quanto ao atraso da entrega, né, que talvez seja o motivo das faltas, a gente já não tem assim um feedback, né, por que está atrasando, entendeu? A nossa dever ali, que é fazer o levantamento quando já solicitado, a gente faz de um dia para o outro, entendeu? E aí sai do nosso conhecimento assim a previsão. Bom, o hospital, como o senhor sabe, Uhum. ele foi fechado em outubro de 2016 e Certo. aberto agora, Isso. não é? Mas mesmo assim foi comprado para o hospital 3.960.093,20, praticamente 4 milhões, em material de insumos e hospitalários. Existe essa necessidade, ou existia essa necessidade nesse período que o hospital estava fechado, gastar 4 milhões? A gente, na época, né, a tendência era que, né, diminuísse o atendimento dos municípios vizinhos, né, indo para a policlínica. Agora, em relação à quantidade, a valores em dinheiro, eu não sei o quanto que a gente economizou com essa mudança. A gente percebeu que o nosso consumo diário caiu muito com a mudança para a policlínica. A gente teve uma diminuição na quantidade de uso de soro, de pirona, porque realmente na época do hospital aberto, no ano passado, onde os municípios vizinhos estavam meio defasados, a gente teve uma sobrecarga ali. Os funcionários da farmácia, que já são antigos, né, eles me ligavam, falavam que eles tá uma demanda que eu não estou conseguindo acompanhar. Eu te fiz o pedido, mas vou precisar de um reforço. A gente perdeu, assim, eu vi que o consumo aumentou muito e com o fechamento a gente conseguiu um consumo menor depois. Agora em valores eu não sei se esses valores está dentro do valores em dinheiro. O que eu vejo aqui, né, é que com o hospital fechado, eles compraram 4 milhões. Uhum. Aí só está dizendo que houve uma diminuição, então sobrou tão pouco. Como que o hospital fechado vai comprar 4 milhões sabendo que ia sobrar e depois a gente vê o que está vendo no almoxarifado, caixas e mais caixas de material vencido. Encontrei pilhas. Mais ou menos, lá no hospital, existe um cômodo quase do tamanho desse plenário. Uhum. Mais ou menos, porque não dá para entrar. Uhum. Só dá para só entrar meu corpo. Entendi. 2 pessoas já não cabem. Por que não cabem? Existem pilhas do chão até o teto, sem sobrar nenhum espaço, né, para respirar, uhum, de luvas e gaze. Né? Então, encontrei pilhas de gás e luvas estocadas, mas mesmo assim são comprados. Certo. Mesmo tendo lá um quarto, ainda continuam comprando. Isso é um desperdício do dinheiro público e uma tremenda falta de planejamento. Lá tem um quarto, mais ou menos desse tamanho, do teto ao chão, de gás e luvas. E mesmo assim, está tendo compra de gás e luva. Desde 2013, as empresas que fornecem medicamentos e materiais hospitalares são as mesmas. Nunca houve mudança. Uhum. Tá certo?
Por exemplo, eu falo isso porque o senhor está em todas assinando, tá? Então, desde 2013, as empresas que fornecem medicamentos e materiais hospitalares são as mesmas. Specipharma, Difamarco, Brasil Miracema, KitTop, Fox Pharma, Speed Século XXI, Insumed, Merian Pharma. O senhor é fiscal de alguns desses contratos? O senhor participa diretamente nas contratações destas empresas? Não. Essa parte não cabe a gente. O senhor não é fiscal? Sim, fiscal de contrato para avaliar a parte técnica, mas quanto à contratação das empresas, nunca tive acesso e nem tenho acesso nenhum. Não eu, mas como nenhum coordenador do almoxarifado não tem acesso a esse trâmite. Aqui está o laudo da polícia, o laudo do perito, dizendo que os remédios, os receituários e tudo que foi... É que eu preparei ali a filmagem, mas o menino teve que se ausentar, né? Então aqui o laudo da polícia, com certeza o senhor tem. Eu ainda não tenho, acho que o Rony tem. Posso ver com ele. O senhor deveria ter, porque o senhor assinou aqui. Mas esse laudo eu não tenho, o laudo de carro eu não tenho. Porque eu não assinaria isso aqui sem isso aqui. Mas, deixa eu explicar primeiro. Esse laudo, o perito, ele comprovou que os medicamentos, que os receituários, que tudo que está ali, até porque teve alguns lotes que deu para a gente identificar, inclusive até as empresas que estão aqui envolvidas, que nós vamos chamar na próxima audiência, que eles são de Búzios, são de Armação dos Búzios. Lembra? E aqui, no processo de sindicância, aberto pela senhora Raquel, aberto no dia 28 de julho. Aqui tem o Rones, a Daisy e o senhor Keyles, que abriu o processo, que não andou, né? Só foi da Secretaria de Saúde para a Comissão de Sindicância. Aqui os senhores instauraram a sindicância. Aqui mandaram para mim, para nós, desse jeito, que não dá para ler, mas dá para a gente ler alguma coisinha. Então está assim, diante do exposto e vinculado na mídias locais, a Comissão de Sindicância informa que não teve acesso ao material descartado, somente por fotos, e por isso se torna inviável a não sei o quê, tipo assim, a rastreabilidade dos lotes. Desta forma, não podemos identificar a procedência do material. O senhor foi lá conferir? Lá onde? No local? No local. O senhor foi no local? Não. O senhor foi lá onde o perito estava analisando? Não. Aí, não vocês tivemos colocam acesso. assim, e por fim, que o material foi encontrado por uma equipe do TRE, dando a entender que houve política na época. E não houve política. Sendo assim, podemos afirmar que o descarte encontrado não é está dizendo que o descarte encontrado não é praticado pelo município de Armação dos Búzios. Desta forma, a comissão opina pelo arquivamento. E engraçado, né, que o arquivamento, que aqui não tem data, 22 de fevereiro de 2007, ele só passou a andar
depois que esta casa denunciou. Na realidade, ele não andou. Ele só passou da senhora Raquel para vocês. O senhor não pegou o laudo que fala que é de Búzios. Não. E aqui fala que não é de Búzios. Então, a gente tem que ver aqui quem está errado. Se na verdade, polícia, ou se são vocês, entendeu? Nessa sindicância, até como eu não tinha acesso ao laudo da Civil, a gente realmente não teve acesso ao material e assim, não poderíamos falar de quem era, de comprometer, de que Mas se aqui realmente vocês estão era. dizendo que não é de Búzios, o senhor assinou. E o laudo está dizendo que é de Búzios. Não, a gente não fala que não é de Búzios, a gente fala que tá não aqui. tem como provar, né, diante os fatos que aquilo era de Búzios até então. Mas se tem uma perícia técnica, com certeza a gente acredita que a perícia está certa. Mas como que eu vou provar se eu não fui no local conferir nada? Eu não tive acesso, na verdade, como eu moro em Café, eu nem sei aonde fica isso, eu nem sei. Bom, Quando eu tomei conhecimento do fato, já tinha 2 dias do acontecido, e aí o pessoal falou, já resolvido, já tiraram foto, não tem, já foram mexidos, ainda bem, né? Não tivemos. O senhor relator gostaria de fazer alguma pergunta? Primeiramente, boa tarde, plenário, boa tarde a todos. Boa tarde. Você fala aqui que de 2013 até 2016 não tinha firma que retirava esse material. Ou teve alguma firma que... Não, eu não sei te responder antes de 2015. No meu período de 2015 a 2016, não houve. Então há um processo licitatório aberto, mas... Você estava lá de 2015 a 2016? Estava na coordenadoria. Então, quando você chegou em 2015, esse material estava almoxarifado ou não? O material... Tinha algum material de remédio? Tinha pouca coisa, que dali a gente foi continuando, que é o que tem hoje lá, que a senhora Gladys já pôde lá presenciar. Tá. Então, baseado no relatório que foi feito, numa análise de vocês, para poderem chegar a um denominador comum de que possivelmente esse material que foi queimado, possivelmente não estivesse lá no almoxarifado, então só queria fazer uma pergunta. Se nenhuma empresa tirou esse material, esse material ainda se encontra lá até hoje? O material... Esse material que está... Da minha época, sim, encontra-se. Se encontra? Uhum. Então, o que fez então vocês a ser tão firme de falar que esse material que foi queimado, o que levou vocês a afirmar que esse material que foi queimado possivelmente não era do município? Por quê? Esse material não saiu de lá? Nosso setor não saiu. Com toda certeza não saiu de lá. E assim, a gente na sindicância, a gente não afirma que não é de Búzios. Até então, antes da perícia da polícia, que a senhora Gladys apresentou, a gente não tinha prova, né? Com os dados que chegou a gente por fotos de blog, dali não tinha como provar que seria nosso. Foi o que a gente falou na sindicância. Alguma possibilidade de realmente se confirmou pela perícia que esse remédio não estava guardado? Há alguma possibilidade desse remédio ter entrado no município, de repente, já vencido? Não sei. Ou porque, vamos dizer, se, na verdade, o material não saiu de lá e a perícia confirma que achou material e o material é do município, então, ou a perícia errou, ou de repente esse material que a perícia fala que é do município, de repente não estava no local, não estava na almoxarifado. Poderia estar em outro lugar, poderia ser uma remessa que chegou vencida, poderia estar no hospital. O que a gente fala, eu até dou um exemplo em relação a isso, é assim, a drogarias comerciais, né? Eu já tenho experiência em drogaria comercial. O problema de medicamento vencido não se restringe ao serviço público, as drogarias também, né, têm esse problema também.
né? Tem as firmas que... Então, assim, eu já tive um caso muito parecido numa rede particular que eu trabalhei há um tempo atrás, que era uma rede. Então, tinha a farmácia que o dono ficava e tinha as filiais. Ele não tinha controle de todas. Então, assim, por uma questão trabalhista, um funcionário uma vez fez uma coisa, né, parecida, assim, ele pegou ele depois foi descobrir, através de coisa, que estava a etiquetinha da drogaria X, ele jogou num lugar e ali deu um problema na cidade dele com a vigilância sanitária, que foi como lixo, né, foi como lixo comum, entendeu? Mas então, assim, é o exemplo, a gente não tem controle de todas as unidades, né, até então não tinha, hoje com a biometria a gente consegue controlar melhor. Mas até então, a gente, assim, o que estava no multifardo, a gente tem 100% de controle. O que estava nas unidades, a gente estava ali fazendo a nossa vistoria, fiscalização, então a gente perde um pouco do controle na ponta. Tá? Então eu não posso, assim, afirmar... Para entender aqui, então, fizeram a sindicância, na sindicância acharam que o remédio não era do município, por isso... Não tínhamos provas na época. Não tinha prova que o remédio era do município. Há, então, duas possibilidades desse remédio, de repente, ter sido descartado por alguma empresa, seria assim, de farmácias locais? Não, creio que não, porque a gama de remédio de farmácia, drogarias comerciais, não é a mesma na nossa, né? São produtos diferentes. Então, hoje, baseado no laudo da perícia, se esse remédio não veio de nenhuma farmácia, de nenhuma drogaria, hoje há uma certeza da parte de vocês que saiu da rede municipal? Certeza ainda não, senhor vereador. A gente ainda, a sindicância, você pode ter certeza que eu, por exemplo, no meu caso, sou o maior interessado em saber o desfecho e quem e por que, né, isso ocorreu, né, até o motivo, né. Assim, em sã consciência, eu acho que o ser humano pegar medicamento vencido e jogar numa reserva ambiental, ele podia jogar em qualquer ou num lixão, em qualquer outro lugar, mas, né, parece que, assim, não está de acordo com o normal. Então, eu tenho muita vontade de saber o motivo, o que motivou o acontecimento disso. Eu sou o maior interessado. Tá. Você trabalhou até 2016, responsável. E de 2016 até hoje, quem é o responsável? É o farmacêutico Rony. O Rony? Então, se na sua gestão de 2015 a 2016, você como gestor, ali como farmacêutico responsável, não sentiu falta desses medicamentos vencidos? Não. O que a gente, né, conforme eu já falei para a vereadora Gladys, existe um protocolo a ser seguido nas unidades, né, que eles nos devolvam no prazo de 15 dias, ou se não tiver, isso se estende a 30, ou se não tiver, se estende a 45, né, em 15 dias a gente passa recolhendo, mas a gente não, na época, pela falta do sistema na ponta de biometria, a gente não tinha como ter, assim, eu mandei 30 caixas, saíram 15, venceram 5, eu não tinha como quantificar. Depois que foi para lá, a saída era, né, conforme todos os municípios fazem. Acho que o único município da região que tem biometria hoje é Búzios. Então, hoje a gente tem um controle, a gente conseguiria sentir falta ou não, mas na época, né, falta dessa ferramenta que a gente ainda não tinha no sistema, a gente, né... Tá, para concluir então as minhas perguntas, quando você, no final de 2016, passou para o Rony, certamente houve uma contabilidade. Certo. O Rony estava ciente de todo o medicamento então vencido, ou que estava para vencer. Sim. Tá ok. Tá. Bom, eu quero agradecer ao senhor Keiles pelas informações. Está por hora dispensado o senhor. E quero dizer que nós vamos chamar o senhor mais algumas vezes, diante de tanto processo que tem a sua assinatura, tá bom? Claro. Desde já quero agradecer e quero
pedir que traga o outro testemunha, o senhor Rones. Tá. Obrigado. Bom, eu queria dar meu boa tarde ao senhor Rones Freire Andrade. Boa tarde. Eu gostaria de fazer-lhe a primeira pergunta. Tá ok. Que é o juramento. Amém. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade a esta comissão? Sem dúvida. Feito compromisso, a gente vai fazer agora as perguntas, tá bom? Tá ótimo. O senhor é o senhor Rony Freire Andrade. Bom, qual o seu vínculo com a Prefeitura de Armação dos Búzios? Farmacêutico. O senhor tem cargo em comissão? Não. Qual o seu cargo de concurso? Farmacêutico concursado municipal, né? Qual a Farmacêutico. sua carga horária? Pelo concurso é 20, mas eu faço 40 mais o dia inteiro, né? Porque eu sou coordenador. Final de semana. Então, o senhor tem cargo em comissão? Não. Eu recebo hora extra para trabalhar mais. O senhor acabou de falar que o senhor é coordenador. Não, coordenador tem um nome que eles usam, mas eu não tenho portaria, não tenho comissão, não tenho nada. O senhor tem um outro vínculo trabalhista com outros órgãos públicos ou setor privado? Não. Só Búzios. Só. Qual o setor que o senhor trabalha e qual a sua função? Setor almoxarifado, função farmacêutico. Quem mais trabalha com o senhor nesse setor? Lá nós temos o Keilis, né? Temos o Denis, o outro farmacêutico. Temos a Janaína, a outra farmacêutica. O motorista, Josué. O Marcelo. E o Cinegrey que entrou agora, há pouco tempo. E a Adriana, desculpa, Adriana. O Cinegrey, ele saiu da clínica da família e hoje está no almoxarifado? Isso, aí ele ajuda também a Vanessa na policlínica. Em 2016, houve uma denúncia de queima de medicamentos que foi alvo de investigação e muito divulgado na mídia. O senhor teve conhecimento deste fato? Tive através da mídia. Somente através da mídia? Somente, posteriormente, pela secretaria, né, que a gente foi indicado para fazer parte da sindicância. Quem é o responsável pelo descarte deste material? Seria uma firma, né, contratada para fazer esse descarte. Seria uma firma. Isso. Nessa época, seria uma firma para fazer esse descarte. Em todo município é uma firma que faz. Quais as providências que foram tomadas em relação a este fato? Qual fato? Do remédio queimado.
A gente não teve acesso ao local, então foi aberta uma sindicância, que a secretária na época nomeou farmacêutico, porque nós somos especialistas, medicamento é com farmacêutico, e a gente buscando informações, a gente não teve acesso ao local, então a gente não pôde concluir com mais detalhes. E quem fez parte dessa sindicância com o senhor? Eu, Keilis e a Deise. Fomos nomeados pela secretária. A secretária Raquel Haddad, a senhora Raquel Haddad, afirmou em depoimento nesta casa, no dia 6 de abril, que em sua gestão não foi feito processo nenhum de licitação para descarte de medicamentos vencidos. Então, desde 2013, segundo ela, não foi feito licitação nenhuma. Mas que ficou sabendo, ela como secretária de saúde, ela ficou sabendo que em 2013 teria havido uma contratação para tais serviços. Afirmou que o senhor Rones e o senhor Keili seriam os responsáveis pela fiscalização deste serviço. Ou seja, ela ficou sabendo que havia contratado uma empresa para esse descarte e que o senhor e o senhor Keili seriam o responsável. 2013 eu nem aqui estava. Eu cheguei em setembro de 2013 em Búzios. Nem conhecia Búzios. O senhor chegou em setembro de 2013 como concursado? Como concursado. E não era responsável por essa parte. Acredito que o Keilis deve ter maiores propriedades para ter respondido essa parte. Até porque eu trabalhava 20 horas só. E quando o senhor chegou aqui, o senhor Keilis já estava? Já. Em 2013, né? Acho que já. Então, em 2013, o senhor Keilis já estava na farmácia. Então, ele poderia responder, né, essa pergunta. Que ela disse que ela ficou sabendo que teria uma firma para fazer esse descarte. E que o senhor e o senhor Keilis que eram responsáveis por isso aqui. Então, o senhor chegou em setembro de 2013 e encontrou já o senhor Keilis. Ele já estava aqui. Mas a responsabilidade pela firma não é nossa. Não, mas ela disse que são senhores. Não, então ela está equivocada. Ela mentiu. Não sei se é mentira. É porque está em ata. Não, beleza, vou explicar. Hoje, a minha gestão de 2017, eu faço memorando solicitando esse serviço. A partir daí, é a secretaria. Eles têm que providenciar a empresa, eles fazem todo o procedimento legal para cumprir isso que é a nossa necessidade. Bom, só quero isso que a gente faz. Só quero deixar claro que a senhora Raquel estava sob juramento e está registrada em ata nesta casa, onde ela falou que o senhor e o senhor Keilis estavam em 2013 e que o senhor e o senhor Keilis era responsável por essa contratação para retirar os remédios vencidos. Não, a gente não é responsável por contratação, não. E quando o senhor chegou em 2013, o senhor Keilis já estava lá, conforme, né? O senhor está falando aí. O senhor poderia me informar qual a empresa que executou esse serviço em 2013? Mas o senhor já disse aí. Não tem. Segundo o senhor Keilis, foi o senhor Denis e a senhora Carolina. Que em 2013 a Carol que estava lá. Quando o senhor chegou, encontrou isso, o senhor Keilis, o senhor Denis. Isso. E quem o senhor encontrou, para a gente ficar bem claro na ata, quem o senhor encontrou em 2013? A Carol, que era responsável pelo almoxarifado. O Denis, que é antiguíssimo aí, tem 50 anos de Búzios. E o Keilis, mas ele veio no concurso depois de mim. Ele já estava trabalhando lá em 2013. No município. Ele já estava trabalhando em 2013, quando o senhor chegou. Então, ele foi chamado no concurso depois de mim. Mas acho que ele foi exonerado. Mas ele já estava lá. Assim, eu não sei se ele já estava porque ele foi exonerado. Eu não lembro. Quando eu cheguei... Não esqueci. Quando eu cheguei, o concurso ele foi colocado depois de mim. Mas ele trabalhava antes. Eu não sei o lapso temporal que ele ficou da época que ele saiu para entrar no concurso, entendeu?
O senhor chegou em setembro de 2013. Uhum. O senhor Keili já trabalhava lá. O senhor só não lembra esse lapso de exoneração. Isso. O senhor saberia informar um valor, como farmacêutico, um valor com perda de medicamentos, material e insumos hospitalares vencidos? Não. O senhor tem noção de quanto o município perde por mês ou por ano? Não tenho. Posso tentar levantar, até porque todas as unidades nos mandam memorando quando tem, que a gente sempre orienta o uso racional do medicamento, enfim. Mas existem e aí a gente recebe lá que é aquilo que você viu aquele dia. Em visita ao hospital e algumas unidades de saúde no dia 28 de julho, Perfeito. me deparei com vários medicamentos vencidos, caixas e mais caixas e mais caixas. Inclusive, no próprio almoxarifado foi encontrado caixas lacradas, sem sequer serem abertas, né? Com que frequência esses medicamentos vencidos são recolhidos das unidades de saúde? Então, a gente orienta as unidades que mande o medicamento antes do vencimento. Para quê? Para a gente tentar colocar num lugar que tenha a maior saída, que tenha a maior demanda. Isso é orientado em todas as unidades. Aí a pessoa responsável pelos postos envia essa relação, vai vencer, e a gente tenta correr atrás, manda para a policlínica, sai mais um determinado medicamento, que tem um especialista. Não está saindo um antihipertensivo em São José, mas cardiologistas atendem na Rasa. Então manda para lá. O fluxo é maior, provavelmente lá vai dar uma saída. Mas a frequência é a unidade que manda. A gente manda os pedidos, fazendo custo, efetividade, a quantidade, e eles mandam quando não vê saída, que tem vários motivos. O médico pode trocar o medicamento, tem várias coisas. Eu vou fazer de novo a mesma pergunta. Tá. Com que frequência esses medicamentos vencidos são recolhidos? Não tem frequência. Bom, eu estive em todas as unidades, em quase todas as unidades. Mensalmente, um mês e meio. Mensalmente? Não, assim, depende do que tá para vencer. Se não tiver nada para vencer, vai ficar um ano sem ser recolhido. Se consumir tudo, não vai ter nada para ser recolhido. Segundo os responsáveis pelas unidades, né, eles falaram que o senhor passa pelas unidades de 15 em 15 dias para recolher os remédios vencidos. E que o senhor é o responsável para recolher. Em nenhum momento eles falaram que eles têm que levar o que vai um carro buscar. O carro vai, o motorista Ele vai. falou que o senhor é que vai buscar e o senhor vai de 15 em 15 dias. Isso, só que tem 15 em 15 dias, eu posso estar de férias, eu posso estar no hospital. A nossa equipe, por isso que é uma equipe, motorista, por favor, tem uma necessidade de retirar um medicamento em determinado lugar. Ele pega, às vezes eu vou, entendeu? Entendi. O senhor sabe que é crime e um risco aos usuários terem remédios vencidos do lado de remédios não vencidos? Sim. Sim? Então, sim. E qual o destino final desses medicamentos que o senhor passa de 15 em 15 dias ou de um mês e meio? Como você viu lá, está numa área segregada no almoxarifado, até o recolhimento. O que eu vi lá que está do lado de outros medicamentos. Nosso almoxarifado ainda está para construir um novo, a gente tem uma demanda ali complicada, porque chove, e ali é o espaço que a gente conseguiu segregar desses vencidos. A gente não tem uma sala especial. Eu peço desculpa ao pessoal do Facebook, ao pessoal que está em casa, ao senhor, que o meu assessor teve que se ausentar. Eu iria mostrar como se encontra hoje o almoxarifado. Se aquilo ali fosse uma farmácia, e o senhor fosse fiscal, o senhor deixaria aberto ou fechado? Não está aqui essa pergunta, mas eu abri agora. Depende muito, pelo que eu vi lá, junto contigo. A gente tem desafios ali. Aquele almoxarifado, eu não estava aqui em Búzios, mas que já foi secretaria de saúde. Se fosse uma farmácia e o senhor sendo um fiscal, o senhor fecharia ou deixaria aberto?
Bom, o fiscal do Conselho Regional de Farmácia esteve lá e deixou aberto. O fiscal, Do Conselho Regional de Farmácia esteve lá e deixou aberto. corajoso ele. Quem é que faz o planejamento anual para a compra de medicamentos e material hospitalar e insumos para a Secretaria de Saúde? Eu, atualmente, esse ano, faço o pedido de medicamento e a Adriana Quintanilha faz de material. O senhor faz o A pedido gente de faz medicamento junto, às vezes. e a um Adriana ajuda. Quintanilha faz o pedido de material. Mas, claro, obviamente que eu ajudo. A gente é uma equipe para um ajudar o outro. Foram licitados os seguintes valores com medicamentos para a farmácia básica, fora os judiciais e outros. Em 2013, o governo gastou, a secretaria, R$ 4.919.644,84. Em 2014, foram gastos com remédios R$ 7.765.056,36. Em 2015, R$ 1.102.344,85. Em 2016, R$ 1.347.160,50. Quem é o responsável pelo controle dos medicamentos? Todos nós. Nós quem? Existe um sistema que faz todo o controle nas unidades com base no almoxarifado. A gente recebe o pedido, envia, as pessoas da farmácia fazem esse controle através da biometria. A gente faz o pedido na Secretaria de Saúde e aí, dependendo da demanda, eles vão gerando empenhos que a gente vai recebendo durante o ano. E como é feita a saída e entrada desses medicamentos? É feita lá no almoxarifado. Saída, a gente dá a saída para as unidades, existe um sistema. E a entrada Esse da sistema nota... é pelo computador? E a entrada é através da nota fiscal. A entrada é pela nota fiscal? Isso. Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde têm que passar pelo almoxarifado central da Secretaria? De medicamentos, sim. E de equipamentos? Também. Eu já recebi agora um de oftalmo. Aí passou lá e a gente envia para o hospital. Então, vou fazer a mesma pergunta. Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde, medicamento, insumo, equipamentos, tem que passar pelo almoxarifado central da Secretaria? Eu não posso afirmar que todas as compras. Não posso afirmar todas. Eu posso afirmar medicamento, o material hospitalar passou, material permanente também. Obrigada. Como é distribuído nas unidades de saúde e também aos usuários? Através da necessidade deles. Eles fazem um pedido e a gente envia. Só um minutinho. Tá. Apesar desses valores contratados, existem muitas reclamações de falta de medicamentos, os mais comuns, como, por exemplo, remédio de pressão. Como o senhor poderia explicar isso? Existem faltas pontuais. Hoje, na minha gestão de 2017, que eu vejo essa parte, existem faltas pontuais. Mas hoje, por exemplo, já está chegando o quarto empenho. Hoje já chegaram alguns medicamentos, que provavelmente essa semana já vai estar disponibilizado em todos os postos. As fitas, remédio de pressão, o cálcio chegou glicose. Hoje, porque eu estava lá de manhã, o cálcio chegou. A glicose está no setor de compras ainda. Como eu te falei, a gente solicita a nossa demanda e o setor de compra providencia. O hospital foi fechado em outubro de 2016, certo? Uhum. Mas mesmo assim, foi comprado R$ 3.960.093,20 em material e insumos hospitalares.
Existia essa necessidade com o hospital fechado? Se foi comprado, certamente. Certamente. Foi quando? 2016? Outubro de 2016. Não foi eu que fiz o pedido nessa Mas está a época. sua assinatura. Do pedido? 2016? Da nota fiscal. Não, aí é outra coisa. A nota fiscal eu recebi. O pedido não, entendeu? Eu tenho que ver. É porque vai ficar para uma outra oportunidade onde a gente vai chamar o senhor de novo, entendeu? Tá, tudo bem. Encontrei pilhas de gás, por exemplo, quando eu fui no hospital, existe um cômodo mais ou menos do tamanho desse plenário, que só deu para entrar eu e o administrador do hospital, quase que a gente ficou meio que imprensado, né? Muito material lá. E eu encontrei pilhas de gás e luvas estocadas. Existe um cômodo mais ou menos desse tamanho, do chão até o teto, estocado de luvas e gás. Mas mesmo assim, são comprados, mesmo assim está tendo compra. Mesmo com um cômodo desse tamanho, ainda está tendo compra. Isso é um desperdício do dinheiro público e uma tremenda falta de planejamento. Desde 2013, as empresas que fornecem medicamentos e materiais hospitalares são as mesmas. Certo? Pode falar. Specifarma. Fornece. Difamarco. Não conheço. Mas tem sua assinatura. Difamarco. Brasil Miracema. É que eu vou chamar isso aqui uma outra vez. Brasil Miracema. Kit Top. Fox Pharma. Speed Século XXI. Insumed. Merian Pharma. O senhor é fiscal de alguns destes contratos. O senhor participa diretamente nas contratações destas empresas? Não. O senhor relator deseja fazer alguma pergunta? Boa tarde, Rony. Boa tarde. Você fez parte da sindicância? Sim. Para fiscalizar a possível queima de remédio? Uhum. Vocês sentiram falta de medicamento vencido? Não. Na época do fato, não. Não sentiram falta de... Porque, segundo a perícia, o medicamento, o remédio encontrado queimado, era do município. E vocês não sentiram falta de nenhum medicamento vencido? Não. Você, por acaso, viu a perícia já? Eu vi as fotos aqui. Acho que foi até aqui, nos jornais, né? E vocês não sentiram falta de medicamento nenhum? Não. Uma outra pergunta. Por acaso, todo medicamento que se encontrava no município, todo medicamento possível se encontrasse no município, vocês que eram responsáveis no hospital, de todos os postinhos? Então, eu assumi esse ano como responsável. 2016? 17. Em 2016, quem era o responsável? Era o que? Então você também participou da sindicância e não sentiram falta de medicamento nenhum vencido? A gente não teve acesso ao local, a gente não foi ao local. Não, mas vocês não sentiram falta de... Porque se a perícia confirma que o medicamento é do município, então ele saiu de algum lugar. E na sindicância, de repente, não despertou, ninguém imaginou que, de repente, a pergunta que eu fiz para ele, que, de repente, alguma indústria farmacêutica da cidade, alguma loja, possa ter participado disso daí, de repente, alguns medicamentos vencidos, de alguma farmácia da cidade, não suspeitaram de nada disso? Isso aí é uma investigação que eu acho que é a cargo da polícia judiciária. A gente não teve acesso lá, então não tem como desconfiar se alguma farmácia dessa colocou lá. E se a gente também não pode afirmar. E se porventura também
esses medicamentos que foram queimados, de repente não foi nenhuma compra que chegou já vencida? Não. E aí tentaram fazer um descarte? Não. Porque se a perícia confirma que esse medicamento é do município, de algum lugar esse medicamento saiu. Uhum. Então vocês não sentiram falta de medicamento nenhum? Não. Tá ok. Satisfeito, senhora presidente? Só para terminar, aqui está o laudo do perito da polícia. Uhum. E ele diz que o remédio, que tudo pertence ao município da Armação dos Búzios. Aqui está o processo de sindicância que o senhor, a Deise e o Keilis assinaram, certo? Vocês assinaram sem ao menos se dar o trabalho de ver o que o laudo da polícia estava falando? Eu não tive acesso. Então por que o senhor mandou arquivar sem ter acesso? Porque eu justifiquei, falei que eu não tive acesso. Eu não mandei arquivar, sugeri porque a gente não tem acesso ao local. Quando o senhor sugeriu que arquivasse. Isso. Mas como se abre uma sindicância, que ela foi aberta em 28 de julho de 2016, e ela foi arquivada justamente quando esta casa denunciou a queima de remédios. Foi arquivada no dia 28 de fevereiro de 2017, sem ao menos ter ido na polícia ver o que o perito estava falando. E aqui colocou, mandaram praticamente invisível para mim, mas dá para ler o seguinte: diante do exposto e veiculado na mídia local, a comissão da sindicância informa que não teve acesso ao material descartado. Se eu abro uma sindicância, eu tenho que ir lá verificar. Somente por fotos, e por isso se torna inviável a rastreabilidade dos lotes. Desta forma, não podemos identificar a procedência do material. Aí, por fim, que o material foi encontrado por uma equipe do TRE. Aqui a gente tem fotos da Polícia Civil no local, que não é a polícia do TRE. Sendo assim, podemos afirmar que o descarte encontrado não é da unidade, não sei o quê, porque mandaram muito transparente, praticado pelo município de Armação dos Búzios. Então, quer dizer, sendo assim, podemos afirmar que não pertence, não, que não é não isso foi não. praticado Não é isso pelo não. município de Não é Armação isso dos não. Búzios. Não é isso que está escrito aí não. Só que Não, eu tenho posso aqui. levar Eu até tenho ali? aqui, não preciso não. Aí, Vou te até falar. melhor, porque está praticamente Se quiser, eu te dou uma cópia clara depois. Vou agradecer. A conclusão foi a seguinte: sendo assim, de forma alguma nós afirmamos que aquilo era ou não nosso, né? Aí está escrito aqui que esse tipo de descarte encontrado não é o tipo de descarte realizado pelo município. É isso que está escrito. Não é o tipo de descarte feito Esse pelo está no município. seu celular. É igual isso aí. Não, não é. Eu te dou uma cópia. Ô, Rondes, porque na verdade... Aqui está ilegível. Não, eu vou até o senhor. Ô, Rondes, se na verdade, se vocês não sentiram falta de medicamento nenhum, então vocês podem garantir que não é do município. Não tem como garantir isso. Vocês tinham controle de tudo, do que estava no hospital, nos postinhos. É, teoricamente sim. Porque a gente orienta as pessoas, quando tiver vencido, fazer o memorando e enviar para o almoxarifado. E não sentiram falta depois disso? Não.
Sendo assim, podemos afirmar que o descarte Encontrado não é pelo tipo de descarte praticado pelo coisa. A gente pode verificar. Sendo assim, podemos afirmar. Então, que o descarte encontrado, ó, podemos afirmar que o descarte encontrado não é o tipo de descarte praticado no município. Afirmar isso, entendeu? Mas o A gente laudo, não está afirmando que não é. A afirmação é afirmar que o descarte encontrado não é o praticado, entendeu? não é isso o que a gente, praticado. é isso que a afirmação que a gente faz é essa. Porque na realidade teria que ter uma firma para tirar e... Exatamente. Aqui foi uma questão, talvez, interpretação. Você interpretou de um jeito e nós outro. Mas podemos afirmar que, aí vem, não é o tipo praticado no município. Aí, desta forma, a comissão opina pelo arquivamento do processo. Foi uma posição da comissão, que a gente não teve acesso aos produtos. E não viu nada. Então, falando no português claro, se porventura fizeram, não é uma prática. Nós somos os maiores interessados em descobrir quem fez. E por que arquivaram? A gente não arquivou, a gente solicitou arquivamento. Por quê? Mas quem investiga é a Polícia Civil. Polícia Então, Judiciária. satisfeito, presidente. Bom, houve... No início, a gente pediu para fazer o juramento. Juro dizer a verdade, somente a verdade, a esta comissão, certo? E depois do juramento, a gente fez as perguntas ao senhor. O senhor Keilis, ele mentiu aqui. Então, a gente vai mandar chamar o senhor Keilis e vamos fazer as mesmas perguntas para ele de novo, tá certo? Porque não está batendo as duas informações, a tua com a dele e a dele com a tua. Tá. Ele fica uma hora, eu fico outra. Não, vai ficar junto. Não, tô falando não aqui, tô falando na gestão, entendeu? É o quê? Na gestão. Ele ficou um período e eu fiquei agora em 2017. Obviamente a gente não tem as mesmas informações. Tá bom. Eu peço que chame o senhor Keilis. Enquanto está chamando, qual o nome do fiscal do conselho? Do Conselho Municipal? Isso. Não tem o nome de cabeça. Teve lá esse ano, Conselho Regional de Farmácia. Que é o responsável por olhar todas as farmácias municipais e almoxarifado. Enquanto o senhor Keilis não chega, qual o tipo de descarte feito pelo município? Foi o que o senhor disse, né? Que certamente não é esse. Então, qual é o tipo de descarte usado no município? Uma empresa. Que nunca houve. Nunca, eu não sei. A gente solicita isso para o setor de compra, enfim, que vai contratar uma empresa. A nossa parte é solicitar a eles essa providência. Senhor Keilis, eu vou te fazer a mesma pergunta. Sim. O senhor jura dizer a verdade e somente a verdade a esta comissão? Sim. Então, mais uma vez, o senhor está juramentado. Certo. Senhor Rony, o senhor jura dizer a verdade, somente a verdade a esta comissão? Sim. Então, o senhor está juramentado. Senhor Keilis, qual o seu vínculo com a Prefeitura de Armação de Búzios?
Farmacêutico concursado. Tem cargo em comissão? Não. Qual o seu cargo de concurso? Farmacêutico. Qual a sua carga horária? 20 horas. O senhor trabalha só 20 horas? Não, eu trabalho algumas vezes mais de 20 horas, mas a minha carga horária obrigatória são 20 horas. O senhor tem outro vínculo trabalhista com outro órgãos públicos ou setor privado? Sim. Quem mais trabalha com o senhor nesse setor? Mas eu, Rony, no setor do almoxarifado. Eu, Rony, os dois outros farmacêuticos, já citei. Fala o nome, por favor. Janaína e Denis. Adriana, Marcelo e o rapaz da limpeza que é o senhor Rodrigo e o Josué motorista. Isso, Josué motorista. O senhor poderia, em 2016... Em 2016, houve denúncia de queima de medicamentos que foi alvo de investigação e muito divulgado na mídia, certo? Sim. Uhum. O senhor teve conhecimento deste fato? Sim. Quem é o responsável pelo descarte deste material na época? 2013? 2013, não tenho conhecimento. 2013, não. 2013, o senhor não tem conhecimento? Não. Quais as providências... A secretária... A senhora Raquel Haddad afirmou em depoimento nesta casa, no dia 6 de abril, que em sua gestão não foi feito processo nenhum de licitação para descarte de medicamentos vencidos. Uhum. Mas a senhora Raquel ficou sabendo que em 2013 teria havido uma contratação para tais serviços. Ela disse que em 2013... houve uma contratação que ela ficou sabendo. Que o senhor, e ela disse que o senhor está registrado em ata na casa. E ela estava sob juramento. Certo. Então ela afirmou que o senhor Rones, eu chamo de Rones, mas é Rony, né? Rones e o senhor Keiles, o senhor foi o responsável pela fiscalização desse serviço em 2013. Não. Em 2013, não. Tá. Em 2013... o senhor não estava trabalhando na secretaria, não é isso? O senhor falou que chegou em 2015. Não, já trabalhava no município, não diretamente no almoxarifado. Na época eu ficava só por conta de supervisão. Me localizava na base e dali eu saía. Fiquei alguns meses na UBS, depois fiquei na Rasa, ficava um mês em cada lugar nessa época. Bom, segundo o senhor informou aqui, o senhor chegou em 2015 pelo concurso. Não. Eu entrei em 2012, o concurso foi em 2012, eu já falei, tem gravado, a gente foi convocado em 2013 para assumir o concurso e a coordenadoria do almoxarifado eu assumi em 2015. O senhor disse que poderia informar melhor é o senhor Rones. A partir de 2016, janeiro de 2017 até agora, algumas perguntas ele consegue me responder melhor. O senhor Rones disse que em 2013, quando ele chegou em setembro, o senhor estava no almoxarifado. Sim, a nossa base sempre foi lá, os farmacêuticos todos saem de lá. Dali, né, a gente... Nosso trabalho é itinerante. É itinerante, né? A farmacêutica que estava na época, o farmacêutico que era do almoxarifado ia para o hospital, hoje tem uma fixa, mas a gente revezava entre o hospital, PCF, até a minha coordenadoria, nosso trabalho era assim, era itinerante. Então, 2013 o senhor estava e em 2013 o Rones estava. Como é? A gente fala como base, né? A nossa folha de ponto ficava assim no almoxarifado. O senhor estava ou não estava? Eu trabalhava no município e usava o almoxarifado como base. Todos os relatórios que a gente trazia dos PSF, a gente entregava, na época, no atual coordenador, para ele lançar, fazer a demanda, né? Estou perguntando se o senhor estava ou não estava no almoxarifado em 2013. Você está falando que o senhor ia lá só assinar o ponto. Não. Eu digo que a gente lá era a nossa base. A gente se reúne, a gente trabalhava. Eu não me envolvia com a parte coordenadora, com a coordenação do almoxarifado. A gente atendia ali na frente às vezes o Rony ia fazer supervisão, eu fico no atendimento ou vice-versa. Até porque o almoxarifado aqui tem atendimento ao público também. Tanto que o senhor falou que quem poderia informar sobre essa empresa que a senhora Raquel fala, que ela ficou sabendo, né, que abriu
para tirar os medicamentos vencidos, que estava desde 2013, que foi retirado, tá certo? Ela disse que houve uma empresa, e que essa empresa, o responsável era o senhor e o senhor. Aí o senhor disse que não era porque o senhor não estava lá, e sim o senhor Denis e a Carolina, tanto que eu anotei aqui, Denis e Carolina. Eu não era responsável de nenhuma empresa nessa época, eu não cuidava desses assuntos. Não estou falando que o senhor era responsável. Estou falando que ela falou que houve uma contratação desse serviço e quem era responsável por essa contratação são vocês dois, senhores. Aí o senhor disse que em 2013 o senhor não estava lá, que o senhor chegou em 2015 e que quem era o senhor Denis e a senhora Dona Carolina. Em relação à contratação da empresa, eu estando no Almoxarifado em 2013 e 2014, trabalhando na dispensação, não me inteirando na coordenação, eu não tinha acesso à empresa contratada. Então, vou fazer mais a última pergunta. O senhor falou que lá era base, agora o senhor está falando que o senhor trabalhava. O senhor assinava ponto, o senhor trabalhava ou o senhor passava por lá? Eu faço os três. A gente usa como encontro, as nossas reuniões são ali. Dependendo da necessidade, no caso, na época, a gente teve falta de funcionário nos PSF, eu tive que ir para alguns PSF, cobrir mesmo um mês de férias de funcionário. O Rony, na época, trabalhou um tempo no hospital, mas a gente sempre reunia, chegava, até porque, para a gente dar ciência ao nosso coordenador, na época, assim, eu poderia vir de Cabo Frio e parar ali na Bioformose e ele não sabia se eu vim trabalhar ou não. Eu tinha que chegar daqui, eu não ia com o meu carro também, entendeu? Eu tinha que sair no carro oficial para fazer a supervisão, então a gente se encontrava ali. E eu vou fazer uma última pergunta, eu vou deixar para o meu colega. Todas as compras relacionadas à Secretaria de Saúde têm que passar pelo almoxarifado central da Secretaria? Todas as compras de remédios, insumos e equipamentos. Sim. Então, o senhor está respondendo que todas as compras, o senhor Keiles, tá certo? Está respondendo que todas as compras de medicamentos, insumos e equipamentos têm que passar pela Secretaria Central do Almoxarifado. Isso, a gente tem que ter ciência disso. Exatamente. O senhor vai fazer alguma pergunta, senhor Diego? Não, satisfeito já. Eu quero deixar aqui, mais uma vez, nosso muito obrigada. Quero dizer que nós vamos precisar dos senhores, eu acho que mais umas 2 vezes, né? A gente está vendo. E com isso, né? Na quarta-feira, dia 4, ia ter a terceira audiência, mas devido ao meu aniversário, nós cancelamos e nós remarcamos para o dia 11, não é isso, doutora? Ficou de... A gente vai solicitar ao presidente. Então, com isso, se encerram os trabalhos dessa segunda audiência pública, que tinha por objetivo ouvir testemunhas no âmbito da CPI da Saúde. Agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão. Audiência.